Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Vamos aqui para essa edição de quinta-feira, dia 18 de junho. Bora falar sobre mercado, né? Vamos falar muito sobre mercado no programa de hoje, falar sobre Lakers, sobre Golden State, né? Tem novidades aí sobre a off-season desses dois times. Vamos falar também sobre Trae Young, que é a principal informação do dia, né? A notícia do Trae indo para free agency. Eu já fiz um vídeo ontem falando sobre, dando a minha opinião sobre a ida do Trae Young para o mercado. Se você não viu o vídeo, vai assistir. Mas caso você não tenha visto e não queira assistir o vídeo que eu soltei ontem ali no finalzinho da noite, eu vou falar de novo. Vou falar de novo aqui sobre essa parada do Trae Young e vou dar uma esticadinha a mais aí na discussão. Vamos falar também sobre draft, mais notícias sobre o draft da NBA que tá chegando, hein? Tá chegando o draft e já fica aqui o aviso, teremos obviamente, live do dia do draft, né? Iremos fazer live nos 2 dias de draft. Tanto pro primeiro, como pro segundo round. Vai ter live aqui no canal. Eu sempre faço, né? A live do draft. E nesse ano não será diferente. Então, fica aí já anunciado que teremos live do draft. Então, você que quer uma companhia para assistir o draft, é só colar aqui no canal nos 2 dias de draft que eu serei a sua companhia. Será um prazer para mim ser a sua companhia nos 2 dias de draft, tá bom? Então, teremos live do draft aí e temos aí novidades sobre o recrutamento. E aí no final do programa eu vou falar sobre essas novidades, tá bom? Então, vamos lá. O programa de hoje é basicamente isso. Essa é a pauta desse programa de quinta-feira. Swish TV Show voltou com tudo, hein? Voltamos com tudo. Terceiro dia seguido de Swish TV Show. Admito que eu já estava desacostumado, né, com o programa diário, mas ao mesmo tempo eu também estava com saudades de fazer o programa todo dia, né? Me deu saudades. Então tá sendo muito legal a volta do Swish TV Show diário. A audiência também muito bacana. Agradeço a todos aí que estão acompanhando o programa. E vambora, né? Bora pra edição de hoje. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. Não se esqueça de conferir as promoções da Centauro, né? Centauro parceira do canal Swish TV BR, e utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto adicional de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, dá uma olhadinha aqui na loja, dá uma olhadinha aqui no acervo da Centauro e use o cupom SWISH10 para garantir esse desconto maravilhoso, tá bom? Vamos lá então, roda a vinheta. E na volta, a gente já começa a falar sobre Trae Young. Vamos abrir o programa falando sobre essa notícia do menino calvo. Bora! Vamos lá então, pessoal. Qual notícia foi essa que saiu sobre o Trae Young? Né? Ontem, no final da noite, a gente teve o Mark J. Spears, da ESPN, soltando a informação de que o Trae Young teria decidido recusar a sua player option, né? O Trae Young ele tinha uma player option de cerca de 49 milhões de dólares para essa próxima temporada. 49 milhões de dólares. O Mark J. Spears falou que o Trae Young decidiu recusar essa player option para ir para o mercado para negociar um novo contrato. Porém, isso é importante deixar claro, não é que o Trae Young ele vai para o mercado para negociar um novo contrato com outro time. Não. A informação do Mark Spears é de que o Trae Young ele quer assinar um novo contrato com o Washington Wizards mesmo.
Ele não quer sair do Washington Wizards. Ele gosta do Washington Wizards, gosta do que o time tá construindo. Ele já deu algumas entrevistas falando muito sobre como ele vê a galera subestimando o Washington Wizards. Ele realmente ele tá muito comprometido com o projeto do Wizards. E ele quer ficar. Ele quer ficar e o mais provável, né, quase 100% de certeza, é de que ele realmente fique no Wizards assinando um novo contrato. Ele só recusou a player option para poder assinar esse novo contrato. Né? Um contrato que deve ser um pouco mais barato do que 49 milhões de dólares, só que com um tempo maior. Ele deve focar muito, deve focar principalmente, melhor dizendo, em tempo de contrato. Tanto que o meu palpite é de que ele vai buscar algo próximo de 3, 4 anos de contrato. E aí talvez ele abra a mão de um pouquinho de grana para ter esse tempo a mais de contrato. Né? Então, o Trae Young ele vai para o mercado, ele vai para a free agency, mas ele não deve sair do Washington Wizards. Ele deve ficar mesmo ali no Wizards. Porém, para a gente render aqui o bloco, eu quero dar uma esticadinha nessa discussão. Porque, beleza, ele vai ficar no Washington Wizards, ele vai ficar no Washington Wizards. Essa é a grande, é a maior probabilidade, é a tendência. Mas vamos tentar imaginar um cenário onde o Trae Young decida não ficar no Wizards. Vamos imaginar que o Trae Young ele chegou e falou, cara, eu gosto aqui do Wizards, gosto do que, né, está sendo construído, gosto da ideia de jogar com Anthony Davis, gosto da ideia de, né, ajudar a desenvolver essa molecada, Coulibaly, né, um Dibantza que pode chegar nesse draft. Eu gosto, mas eu queria explorar outras opções. Será que o Trae Young vai ter essas outras opções para explorar? Será que o Trae Young ele vai atrair interesse ao redor da liga? Porque quando ele foi colocado no mercado de troca, na última temporada, só o Wizards quis. Mas nenhum time quis ele. Só o Washington Wizards quis. Será que agora, ele indo como free agent, ele atrairia mais interesse? Sendo sincero, eu só consigo ver 2 times se interessando pelo Trae Young. 2. Não é San Antonio. Eu sei que muita gente vai comentar que San Antonio... Ontem mesmo, no vídeo que eu soltei, muita gente veio falar sobre o Spurs, que o Spurs tinha que ir atrás do Trae Young para substituir o De'Aaron Fox e tudo mais. Assim, eu acho que o Trae, ele seria um armador muito melhor para San Antonio do que o Fox foi, tá? Inclusive, na época que o Spurs trocou pelo De'Aaron Fox, eu era um dos caras que defendia que o alvo do Spurs deveria ser o Trae. Que o fit do Trae com o Mbanyama era muito melhor do que o fit do Fox. Eu fui um dos grandes defensores de Trae Young em San Antonio. Um dos grandes defensores. Porém, mesmo eu achando o Trae Young melhor do que o Fox, mesmo eu achando o Trae Young um upgrade em relação ao Fox, eu acho que hoje faria 0 sentido para San Antonio ir atrás do Trae Young. Porque pegar o Trae Young para substituir o Fox, beleza, você melhora a posição ali de PG, mas você não resolve o principal problema de San Antonio, que é a ala. San Antonio precisa de um ala mais confiável, de um ala, sabe, 3D, de um Trey Murphy da vida. Esse é o tipo de jogador que San Antonio precisa, não é de um outro armador. Até porque o Spurs já tem um armador titular para a próxima temporada, que é o Dylan Harper. Você trocar Fox por Trae Young, além de você não resolver, né, o principal problema estrutural do time, que é a ala, você segue tirando minutos do Dylan Harper. Então, San Antonio não é um time que eu vejo tendo interesse no Trae Young. Não é. Outro time que eu vi muita gente comentando ontem foi o Brooklyn. Eu até conseguiria ver Brooklyn indo atrás do Trae Young, mas, cara, a gente tá falando de um Nets que acabou de draftar 3 armadores no último draft.
Tem ali Traoré, tem ali Igor Deming. Pô, será que o Brooklyn vai querer gastar grana, gastar cap num PG, sendo que acabou de draftar 3? Eu não acho que o Brooklyn vá atrás do Trae Young, sinceramente. Então o Brooklyn é outro time que eu não vejo tendo interesse. Outros times que eu vi uma galera falando, Chicago Bulls. Chicago vai atrás do Trae Young. Não acho que faz sentido pra Chicago, tendo ali o Josh Giddey. Ah, mas aí move o Josh Giddey pra 2. Cara, você tirar o Josh Giddey da posição de armador, você tira o melhor do Josh Giddey. Sim, não é que você tira o melhor, você não consegue tirar o melhor dele, melhor dizendo. O Josh Giddey na 2, ele não é tão bom como ele é jogando na 1. Então, eu também não acho que faria muito sentido o Bulls ir atrás do Trae Young. Agora, 2 times que eu vejo podendo sim ter interesse no Trae primeiro, Sacramento. Sacramento precisa urgentemente de um armador. Sim, Sacramento precisa de tudo, na verdade, né? Sacramento não tem absolutamente nada. É um time que tá completamente perdido na liga. Tem nada, né? E aí veio a loteria e fudeu ainda mais com o Sacramento, né? Sacramento realmente se fudeu muito nessa temporada. Se fudeu muito. Mas dentre todas as carências de Sacramento, armador talvez seja a maior. E o Trae Young, ele é um ótimo armador. O Trae Young é um cara de 20 e 10 de média, né? Saudável, ele é um dos melhores playmakers da liga. Então é óbvio que o Trae Young seria uma ótima opção para a armação de Sacramento. A questão de Sacramento é o que o Kings ofereceria pro Trae Young. Porque o Kings não tem muita grana para gastar. Entendeu? Não tem. Para Sacramento conseguir o Trae Young, teria que ser via sign and trade. E aí o que o Kings tem para oferecer pro Wizards numa sign and trade? Um DeRozan? O que o Wizards vai fazer com o DeRozan? Não tem o que oferecer. Não tem. O melhor ativo que o Kings tinha, o Kings trocou pelo DeAndre Hunter, que foi o Keon Ellis. Então o Kings não tem nada para oferecer. Até pro próprio Trae. Por que o Trae Young deixaria de renovar com o Wizards para ir jogar no Kings? Um time pior, um time que não tem nada, que tá no Oeste ainda para piorar, que deixaria, né, o Trae Young ainda mais longe de competir por algo. No Wizards, o Trae Young ele tem chance de ir pra pós-temporada ano que vem. Se essa molecada desenvolver bem, se o Anthony Davis ficar minimamente saudável e chegar ali um Dibantza ou o Dark Peterson, que seja, cara, o Wizards tem um bom time. E tá no leste, que é mais fácil chegar na pós-temporada do que no oeste. Então, eu acho que o Kings teria interesse no Trae Young. Eu acho que o Kings pode até tentar o Trae Young agora, mas eu acho muito difícil o Kings conseguir, porque o Kings não tem nada pra oferecer. Não tem nada pra oferecer pro Trae e não tem nada pra oferecer pro Wizards. Então, eu acho, cara, quase não, é impossível o Trae Young acabar no Kings. Agora, o outro time que eu vejo tendo interesse no Trae Young, esse é mais possível, que é o Miami Heat. O Miami Heat tem chance de pegar o Trae Young. E eu vejo o Heat tendo interesse no Trae, só que o interesse do Heat no Trae é totalmente atrelado a não troca pelo Giannis. Se o Heat não conseguir o Giannis, eu acho que o Trae Young seria um bom alvo pro Heat, seria um bom plano B. Inclusive as informações que a gente tem de insiders de Miami é de que o Trae Young, ele realmente é visto como um plano B pro Giannis, lá em Miami. Então, eu acho que o Heat pode sim ter interesse no Trae Young e o Heat teria o que oferecer pro Trae. Né? Pensando pelo lado do Trae Young, cara, ele ir pra Miami, ele vai pra um time competitivo, que beleza, é um time mid, é um time de play-in, mas é um time que tá ali. É um time de pós-temporada. Né? É um time que tem um dos melhores treinadores da liga, que é o Erik Spoelstra. Seria o melhor técnico que o Trae Young já teve na vida.
Ele teria alguns bons companheiros de equipe, né? Um Bam Adebayo para fazer um pick and roll, um David Mitchell, Norman Powell, o Andrew Wiggins. Então, pro Trae, eu acho que seria legal ir para Miami, além de estar em Miami, além de estar num puta do mercado bom. E pro Wizards, no cenário do Trae querendo troca, querendo ir embora, o Wizards poderia pegar coisa boa de Miami. Poderia pegar o Tyler Hero, que é mais jovem do que o Trae, é mais barato do que o Trae, e eu acho que o Tyler Hero, numa eventual troca futura, teria... Talvez o Tyler Hero renderia mais numa troca do que o Trae Young. Então, o Heat é um time que eu consigo ver um cenário do Trae Young parando em Miami. Esse cenário eu consigo ver, entendeu? Eu consigo ver. Então, pra mim, a maior ameaça, né, que o Wizards tem em relação à permanência do Trae Young é Miami. Essa seria a maior ameaça. Dito isso, o Trae Young vai ficar em Washington. Assim, eu só tô citando Miami, Sacramento e tudo mais, porque são possibilidades. Agora, o que vai acontecer é que ele vai ficar em Washington mesmo. É igual eu falei, o Trae Young, ele tá fechado com o Washington Wizards, ele tá comprometido com o projeto. Então, eu particularmente não, eu realmente, se eu tivesse que apostar, a minha aposta é 100% no Trae Young renovando com o Washington Wizards. Mas agora, se ele não quiser renovar, eu acho que Miami seria um bom destino pro Trae. E seria um destino possível, tá? Na minha humilde opinião. Mas ele vai ficar no Washington Wizards, tá? Isso é quase certo. Enfim, sobre a questão Trae Young, é isso. Indo agora para os assuntos Lakers e Golden State, vamos começar com o Lakers, tá? Vamos começar com o Leicão. Seguinte, cara, o Luka Doncic, ele cedeu uma entrevista recentemente, se não me engano foi lá na Eslovênia, eu acho. E nessa entrevista ele falou sobre vários assuntos, falou sobre o título do Jalen Brunson, que jogou com ele, parabenizou o Jalen Brunson e tudo mais. E obviamente ele falou sobre o futuro do Lakers. Ele foi perguntado sobre o que ele espera do Lakers pro futuro. E o Luka, ele foi muito direto na resposta dele. Ele foi muito direto no que ele acha que o Lakers tem que buscar pra melhorar o time pra próxima temporada. E aí eu peguei aqui essa postagem do Pisou na Linha, onde ele trouxe a aspa do Luka e trouxe também algumas outras informações sobre o Leicão. Inclusive, se você não segue o Pisou na Linha, segue lá no X. O cara faz um trabalho muito bom. Seguinte, ó, essa é a aspa do Luka Doncic. Acho que principalmente arremessadores e um pivô que possa executar o pick and roll. Ter alguém que possa pular o tempo todo quando eu passar no garrafão e arremessadores que evitem ou punam as dobras que eu recebo. Acho que é uma ótima combinação. Então, essas são as necessidades que o Luka enxerga para o Lakers. E é a realidade. Isso aqui é realmente o que o Lakers precisa. E é muito louco porque eu acho que faz aí umas 3, 4 off-seasons que eu falo, e não só eu, mas todo mundo fala, que essas são as necessidades do Lakers, né? Não é de agora que o Lakers precisa de arremessadores e de um pivô bom. Isso já faz mó tempão. Isso é desde o de Anthony Davis. Com o LeBron e Anthony Davis já era falado que o Lakers precisava de arremessador e precisava de um pivô. E até hoje o Lakers não conseguiu. Não conseguiu. Só que agora o Lakers tem aí um motivo a mais para tentar finalmente endereçar essas necessidades. E o motivo se chama Luka Doncic. Aqui é até falado que uma fonte próxima a Luka disse que ele quer um time montado para campeonato para ontem e que o Lakers sempre lhe disse que a off-season de 2026 seria um grande momento para isso. Então, o Luka, ele não vai deixar o Lakers
Ele não vai deixar o Lakers se acomodar. O Luka, com certeza o Luka vai encher o saco do Lakers pro Lakers conseguir melhorar o time, porque o Luka não quer perder tempo. O Luka ele já vai pra 28 anos, não, 27. Ele vai pra 27 anos. O Luka, nos últimos anos, ele viu Jalen Brunson, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic. Ele viu todos esses caras serem campeões. Jason Tatum, campeão em cima dele, inclusive. Ele viu na última temporada o Wembanyama chegar nas finais da NBA. Na última temporada, o Luka ficou fora do top 3 para MVP. Muito pela falta de campanha do Lakers. É óbvio que o Luka ele não tá feliz. É óbvio que o Luka não tá tranquilo com isso. É óbvio que não. Especialmente agora com o Jalen Brunson sendo campeão. Um cara que era role player junto dele e que agora foi campeão, sendo Finals MVP e tudo mais, coisa que o Luka não conseguiu. Você acha que o Luka tá de boa? Você acha que o Luka tá tranquilinho vendo o Jalen Brunson sendo campeão primeiro que ele? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, o Luka ele não vai deixar o Lakers se acomodar. Ele vai pressionar o Lakers. E o Lakers não pode correr o risco de deixar o Luka puto. Porque se o Luka ficar puto e resolve ir embora, irmão, em 2 horas o Luka já arruma um time novo. Se o Luka pede pra ser trocado, em 1 hora o Lakers tem todos os times da liga fazendo proposta pelo Luka. Tá entendendo? É diferente, por exemplo, de o Anthony Davis na época. O Anthony Davis ele pressionava muito o Lakers para buscar um pivô. Né? O AD ele fazia pressão, ele queria que o Lakers buscasse um pivô. Só que o Lakers deixava pra lá. Por quê? Porque se o Anthony Davis pedisse pra ser trocado, o Lakers sabia que o mercado do Anthony Davis não era tão grande. Por conta das lesões e tudo mais. O LeBron a mesma coisa. O LeBron fazia a pressãozinha dele pro Lakers reforçar, mas o Lakers sabia que, mano, deixa pra lá, deixa o velho reclamar. Se ele pedir pra ser trocado, quantos times vão ir atrás de um LeBron de 40 anos? Com o Luka, a brincadeira é diferente. O Luka tem 27. O Luka tá no auge. O Luka, ele é um dos melhores jogadores da liga. Todos os times da liga querem ter o Luka Doncic. Então o Lakers não pode correr o risco do Luka pedir troca. Por isso que dessa vez o Lakers vai ter que buscar um pivô e vai ter que buscar arremessador pro Luka. Entendeu? Porque o Luka ele é o futuro do Lakers. O Luka é o futuro do Lakers. A única chance do Lakers ter um futuro bom é com o Luka. Entendeu? Então, essas declarações aqui do Luka, dele falar o que ele acha que o Lakers precisa, isso aqui tem um impacto muito grande. Isso aqui pressiona assim a diretoria do Lakers. E tá certo, tá? O Luka tem que pressionar mesmo o Lakers, porque não dá pro Luka perder tempo, gente. Não dá. Não dá, entendeu? O Luka não pode desperdiçar mais temporada. O Lakers já desperdiçou 1 temporada e meia de Luka Doncic. Não dá pra acontecer com o Luka o que aconteceu com o LeBron. O Lakers desperdiçou alguns bons anos do LeBron por não dar um time bom pra ele. Por culpa dele também? Sim. Mas por muita culpa do Lakers, por muita negligência do Lakers. Não dá pra acontecer a mesma coisa com o Luka. Então, o Lakers vai ter que se virar, mano. O Lakers vai ter que se virar. Sacou? E aí essas necessidades que o Luka trouxe são realmente as principais necessidades. O Lakers precisa de arremessador, o Lakers precisa de um pivô bom, né? Por mais útil que o Jackson Hayes tenha sido, e o próprio Ayton em um certo momento foi útil também, não dá pra Hayes e DeAndre Ayton serem os pivôs titulares de um time com o Luka Doncic. Não dá, desculpa, não dá.
por melhor que o Hashimura tenha sido no playoff, não dá pro Hashimura ser o melhor arremessador do time. Você tem um problema ali. Entendeu? Se o Rui Hashimura é o seu melhor arremessador, você tem um problema. Se DeAndre Ayton é o seu pivô titular, você tem um problema gigantesco. Então o Lakers tem que se coçar. Aqui na postagem, o Pisou na Linha traz, né, que Jalen Duren e Walker Kessler seriam possíveis alvos do Lakers, assim como Peyton Watson e Tari Eason, são alvos muito bons, tá? Se o Lakers sai dessa off-season com um Kessler ou Duren e com o Peyton Watson, cara, eu acho, porra, sensacional. Sensacional. A questão é, vai conseguir esses caras? O Pistons vai dar uma puta grana na mão de Jalen Duren. O Kessler, aparentemente, ele tá querendo receber uma bolada. O Kessler tá querendo pegar 35 milhões por ano lá em Utah. Beleza, e o Utah pode não pagar, mas o Lakers também não consegue pagar isso pro Walker Kessler. E aí o Lakers teria que trocar. O que o Lakers tem pra oferecer por um Jalen Duren? Além do Austin Reeves. Mesma coisa em relação ao Walker Kessler. Então, o Pelincão vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar legal pra conseguir, né, esses reforços que o Luka quer. E em meio a isso, o Lakers vai ter que resolver as questões Reeves e LeBron, que são dois caras que vão ter que renovar, né? Inclusive, o Mark Stein fala aqui, ó, que o Luka não conversou ainda com o Reeves e nem com o LeBron em relação à renovação dos dois. E aí o Sam Amick, que é outra fonte, né, relevante em relação a Lakers, ele fala que as chances do Lakers manter o Reeves e LeBron são de 60%, ou seja, é uma chance grande, tá? O problema é, dependendo do quanto que o Reeves pedir na renovação, pode ser que o Lakers não tenha grana suficiente para oferecer pro LeBron. O Reeves, ele é agente livre irrestrito, se não me engano, o Austin Reeves. Ou é restrito? Acho que ele é irrestrito, desculpa, acho que o Reeves é irrestrito. E aí, o Reeves, obviamente, ele vai querer receber uma grana boa. Ele quer ficar no Lakers, com certeza. Eu não duvido dele querer ficar no Lakers. Ele quer ficar. Mas ele vai querer receber uma grana alta. E dependendo de como for o mercado do Reeves, o Lakers pode se ver numa posição onde, para manter o Reeves, vai ter que dar um puto overpay. Até porque o Luka, e isso é sabido por todos, o Luka gosta muito do Reeves. Manter o Austin Reeves é manter o Luka feliz. E aí você pode falar, não, Luiz, mas o Lakers não pode... As decisões do Lakers não podem ser baseadas em manter o Luka feliz, em manter o Luka satisfeito. Perdão de falar isso, mas tem. O pior é que tem. Porque, igual eu falei, se o Lakers tomar decisões que não agradem o Luka pode pedir troca a qualquer momento e ralar peito. E aí o Lakers tá fudido. O Lakers tá fudido. E não é só o Lakers não, tá, gente? Hoje em dia, as franquias, elas são, sim, dependentes das suas estrelas. E não é só hoje, a NBA sempre foi assim, a NBA sempre foi uma liga de jogadores. Sempre foi. Entendeu? Então, é óbvio que o Lakers, antes de tomar uma decisão, tem sim que pensar se é uma decisão que vai agradar o Luka. E eu acredito que não renovar com o Reeves, perder o Austin Reeves, não deixaria o Luka feliz. Não deixaria o Luka satisfeito. E aí, igual eu falei, dependendo do que chegar de proposta pro Reeves, o Lakers pode acabar tendo que pagar a mais. E o que seria um a mais pro Austin Reeves? Seria mais de 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares eu já acharia um overpay alto pelo Reeves. Eu acho que o Reeves é um cara de 35, 36. 35, 36 milhões por ano pro Reeves, eu acho ok. Agora, 40 mil eu acho salgado. Eu acho bem salgado. E, aparentemente,
terão times oferecendo algo próximo a isso. Na verdade, a informação que tem, informação do Dan Wojcik e do Mark Stein, é de que o Brooklyn Nets estaria disposto a oferecer pro Reeves 178,5 milhões por 4 anos, o que daria... Cadê? O que daria 178,5 dividido por 4 daria 44 milhões, 44,6 milhões por ano de média. O que é um valor muito acima do que eu acho que o Reeves vale. Só que se o Brooklyn oferece isso pro Reeves, o que o Lakers vai fazer? Aqui é falado que o Reeves ele quer ficar. Que o Reeves ele quer ficar no Lakers. Só que é falado que o Reeves só consideraria outras propostas se o valor que o Lakers oferecer for muito baixo. E aí vamos supor que o Brooklyn chega e bota 44 milha por ano na mesa. Se o Lakers oferecer 35, você acha que o Reeves vai aceitar? Você acha que o Reeves vai deixar na mesa quase 10 milhões de dólares a menos do que ele poderia receber? Entendeu? E aí é aquilo. Vamos lá, o Lakers, vamos supor que o Brooklyn oferece isso e o Lakers, né, se vendo pressionado, joga 40 milha na mão do Reeves. Beleza, jogou 40 milha na mão do Reeves, tem um contrato do Luka, que não é barato, né? O Luka é um cara caro. Apesar de ter saído menos caro do que poderia, pelo fato dele, né, não ter conseguido o Supermax, o Luka ainda é um cara caro. Recebe muita grana. Aí você vai ter dois caras ocupando uma parcela enorme do seu cap. O que o Lakers vai oferecer pro LeBron? O que vai sobrar pro Lakers oferecer pro LeBron? Aí fica difícil, né? A menos que o LeBron aceite um corte salarial brutal, o Lakers pode se ver numa situação onde não vai ter o que oferecer pro LeBron. Aí o Lakers vai ter que depender do LeBron aceitar um puta de um corte salarial. Coisa que ele nunca aceitou na carreira. E aí, em meio a isso, e aí é onde eu vou conectar o Golden State aqui na história. Você tem um Golden State de butuca, né? Você tem um Golden State na surdina. O Mark J. Spears, o mesmo que deu a informação sobre o Trae Young, ele fala que o Golden State estaria disposto a oferecer 15 milhões de dólares por ano pelo LeBron. O que pode parecer pouco, mas pode ser que o Lakers não consiga oferecer nem isso pro LeBron, dependendo do quanto sair a renovação do Reeves. E aí, irmão, você tem ali um Curry pra convencer o LeBron a ficar, a assinar. Você tem ali um Draymond Green, que é amigo do LeBron também. Então, é muito louco falar isso, mas a permanência do LeBron no Lakers é muito atrelada ao Austin Reeves. É muito atrelada ao Austin Reeves. Entendeu? Porque se o Lakers, se o LeBron não gostar da oferta que o Lakers fizer, tem ali o Golden State oferecendo 15 milha pro velho. Com o Curry ali pra jogar com ele, com o Draymond Green pra jogar com ele. Ele vai morar em São Francisco, que não é tão diferente assim de morar em Los Angeles. Então, bichão. O Lakers tem questões importantes, cara. O Lakers tem questões importantes. E em meio a isso tudo, tem o Luka pressionando por reforços. Tem o Luka querendo reforços porque ele quer ser campeão. Ele tá vendo todos os caras da geração dele ganhar e ele ficando pra trás. Então essa talvez seja a off-season onde o Lakers entra mais pressionado, cara, dos últimos anos.
Né? E aí vamos ver o que o Lakers vai fazer. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Lakers vai manter o Reeves, vai manter o LeBron. Eu não sei o quão bons reforços que o Lakers... O quão bom serão os reforços que o Lakers vai buscar, mas eu acho que o Lakers vai reforçar o time. Mas aí tem que ver... Tudo depende do Reeves, mano. É muito louco falar isso, mas a off-season do Lakers depende do Austin Reeves. Depende do quanto de dinheiro o Austin Reeves vai abrir mão. E do quanto as outras equipes vão oferecer pelo Reeves. Porque se o Brooklyn joga 44 milhões por ano na mão do Reeves, irmão, cara, o Lakers vai ter que pagar 40 milhões no mínimo, mano. Aí complica pra renovar com o LeBron, complica pra buscar outros reforços. Então o Reeves, ele tem aí olha que louco, o futuro do Lakers depende do Austin Reeves. Olha que maluquice, hein? Olha que maluquice. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. O que tem de meio que certo pro Lakers para essa próxima temporada é que... Deixa eu só pegar aqui, ó. O que tem de certo é que Hashimura, Smart, Kennard e Reis devem ficar. Tá? Esses esses 4 devem ficar no time. O Lakers deve manter esses 4. O que pra mim é certo. Acho que são 4 nomes que jogaram bem. Né? O Kennard fez uma puta série contra o Houston. Hashimura fez o playoff da vida dele. Jogou muito bem. O Marcus Smart foi muito bem. Saiu melhor do que a encomenda. A mesma coisa o Jackson Hayes. Então acho que são caras que o Lakers tem mesmo que manter, mas é óbvio que tem que buscar upgrades, né? E aí vamos ver quem que o Lakers vai buscar, né, neste mercado. Ainda sobre Golden State, né, deixando de lado agora a questão LeBron e indo para outras novelas do Golden State, a gente tem novidades, tá? Segundo o Anthony Slater, da ESPN, a gente tem isso aqui, ó, de informação. Primeira coisa, Draymond Green. Draymond Green deve aceitar a sua player option para a próxima temporada. O Draymond Green tem uma player option de 27,6 milhões para a próxima temporada. Ele deve assinar, ele deve ativar essa player option, o que faz total sentido, até porque se ele recusa e tenta negociar um novo contrato, dificilmente ele vai conseguir algo na casa dos 27 milhões. O Draymond Green hoje não vale 27 milhões por ano. Por melhor que ele ainda seja, e eu acho que ele ainda é muito bom, ele não vale 27 por ano. Então, é óbvio que não vale a pena pro Green recusar. E eu tô com a sensação de que esse pode ser o último ano do Draymond Green na NBA. Tá? Eu assistindo o podcast dele e vendo as declarações que ele deu durante a temporada, eu tô achando que o Draymond Green ele tá beirando o saco cheio. Eu acho que ele tá beirando o saco cheio e eu acho que esse pode sim ser o último ano dele na liga. Né, você tem ali o Stephen Curry também caminhando pro final. Eu acho que o Draymond Green ele não vai ficar muito tempo na liga não, cara. Eu acho que a aposentadoria dele tá muito perto. Eu acho que num cenário mais, né, otimista, digamos assim, ele pega essa player option, joga esse ano e aí ele renova pelo mínimo pra jogar o último ano com o Curry. Eu acho que no caso mais assim otimista na visão de quem, né, quer ver mais dele, né? Tem muita gente que não quer mais ver o Draymond Green. Mas como alguém que é fã dele, como eu sou, no cenário mais otimista, ele joga mais 2 aninhos e se aposenta junto com o Curry. Mas eu não vejo o Draymond Green jogando muito mais do que isso, não. E essa decisão de aceitar a player option dele, eu acho que diz muito sobre isso. Porque se ele não quiser se aposentar, ele poderia abrir mão da player option, negociar um contrato de 2, 3 anos com um valor um pouquinho menor. Ele poderia. Ele não fazer isso é um indicativo que eu acho que esse pode ser sim o último ano dele, ou a gente pode estar muito perto, né? A gente pode estar caminhando para os últimos 2 anos do Draymond Green na NBA.
Eu realmente enxergo dessa forma. Então, sobre o Draymond Green é isso. Ele vai aceitar a player option e vamos ver o que ele vai fazer depois dessa temporada. Ele pode se aposentar ou, como eu falei, ele pode assinar por um valor mínimo só para jogar um último ano ali com o Curry, né? E com o Steve Kerr, que renovou por 2 anos, né? Acho que o Steve Kerr renovou por 2 anos, se não me engano. Então, sobre Draymond Green é isso. Sobre Porzingis, ele realmente deve voltar para a próxima temporada. Isso já havia sido falado algumas semanas atrás, né? De que o Golden State queria renovar com o Porzingis. Realmente a renovação deve sair, mas vai sair barato. Aparentemente, esse novo contrato do Porzingis deve ser um contrato mais barato e mais curto, né? E aí, cara, dependendo do valor, eu não acho ruim renovar com o Porzingis, não, cara. Não acho ruim, porque o Porzingis saudável, ele é um cara que entrega mais ou menos, sabe? Eu não acho o Porzingis um primor de jogador, não. Mas ele é um cara útil. Ele é um cara útil. Né? Um ótimo tamanho, espaçamento, ele combina com o estilo do Golden State. Então, dependendo do valor que ficar essa renovação, eu acho que vale a pena o Golden State pagar. Vale a pena. Pagar pouco. Pagar pouco, tá? Então, depende de quanto ficar. Mas se sair realmente barato, eu não acho ruim, não. Podziemski. Aparentemente, Podziemski e Golden State estão na mesma mesa em relação à renovação. Deve rolar essa renovação mesmo. Por menos que eu goste do Podziemski, o Golden State não pode não renovar com ele. O Golden State tem que renovar com o Podziemski porque ele é o único jovem que o Golden State tem. Se o Golden State não renova com o Podziemski, o que sobra pro Golden State, pensando em futuro? O Gui, que por melhor que ele seja, entendeu? O Gui é um role player ainda, entendeu? O Podziemski também mas o Podziemski ele é um cara que talvez tenha mais valor de troca. Talvez não, ele tem mais valor de troca do que o Gui. Então, meio que o Podziemski é o único ativo jovem que o Golden State tem. Então o Golden State não pode perder o Podziemski, tem que renovar com ele. E é o que deve acontecer. Deve renovar com ele e é isso. Tem que ver o valor. Né? Não pode ser algo muito caro também, porque... Sim, se o Golden State pagar mais de 18 milhões por ano pro Podziemski, é uma loucura. Tá? É uma loucura. O Podziemski é um cara de no máximo isso aí. No máximo, tá? No máximo, no máximo. Inclusive 18 tá até muito pago. Poderia ser até um pouco menos. Então vamos ver quanto que vai sair, mas que ele vai ficar, isso é certo. Sobre DeAndre Melton deve recusar a player option dele e vai testar mercado, podendo ainda voltar pro Golden State. Eu, se fosse o Golden State, tentaria renovar com o DeAndre Melton, tá? Eu acho ele um cara bem útil, assim, pro time. Mas dependendo do valor também. E sobre o Al Horford, o Al Horford tem uma player option de 5,9 milhões de dólares para a próxima temporada e pode ser que ele recuse para se aposentar. Então o Al Horford está cogitando seriamente a aposentadoria. Eu, se fosse o Golden State, gostaria de manter o Horford por mais um ano. Acho que o Horford ele é um cara útil, né? Fez um bom jogo contra o Clippers ali no play-in. Fez um bom jogo. Teve alguns bons momentos na temporada também. O problema é que ele machucou, ficou fora há muito tempo, mas acho que um cara pra compor o grupo, o Horford é bom, né? Então, se ele não se aposentar, se eu fosse o Golden State, eu tentaria manter ele por mais por mais um aninho. Até porque o Golden State não tem muita flexibilidade pra contratar muita gente, né? O Golden State ele tá numa situação muito difícil nessa off-season, sabe? O Golden State ele não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, porque tendo ali Curry, Green e Butler sob contrato, e são contratos pesados, especialmente do Curry e do Butler, cara, o Golden State tá muito sem o que fazer. Até porque o Warriors, pensando em free agents ou jogadores disponíveis jovens, não é um destino muito atrativo. Porque beleza, você vai jogar com Curry e tal, mas você vai jogar com o Curry por mais o quê? 2 anos? Depois disso, o Curry vai aposentar, o Green vai aposentar e você vai estar num time em reconstrução. Que, inclusive, a reconstrução do Golden State vai ser dura, viu? O pós-Curry vai ser bem... Cara, bem difícil assim, mano.
A comparação que eu faço é com o Lakers pós-Kobe. Eu acho que o Golden State vai viver algo muito parecido com o que o Lakers viveu depois que o Kobe aposentou, mano. Porque o Warriors não tem nada pro futuro. Não tem nada. Não tem um jovem pra desenvolver, não tem um jovem pra assumir a franquia. Não tem. Igual eu falei, o único jovem de valor de mercado que o Golden State tem é o Podziemski. E o Gui Santos. Mas igual eu falei, o Podziemski tem mais valor de mercado do que o Gui Santos. Então, assim, por que um Trey Murphy, por exemplo, iria pro Golden State? Tá entendendo? Então, as opções que o Golden State tem, na minha visão, são caras mais veteranos. São caras que já estão mais pro fim de carreira, como o LeBron, por exemplo. O LeBron é o tipo de cara que o Golden State pode tentar. Entendeu? Porque não tem muito. O Golden State não é um time que vai brigar por título. O Golden State não é um time que tem prospecção de futuro. Quem for jogar no Golden State é pra, mano, viver a experiência de jogar com o Curry. Que é o que faria o LeBron ir pro Golden State. O LeBron não iria pro Golden State pra ser campeão. O LeBron ele é inteligente, ele sabe que um time com ele, Curry, Butler, Green, caras mais velhos, não vai ser campeão. Com o Thunder ali, com o Spurs ali voando, não vai. O que faria o LeBron ir pro Golden State, aceitando ganhar 15 milhões por ano, ou 10, que seja, seria simplesmente o role play de jogar com o Curry. Só. E é meio que é nisso que o Golden State vai se basear nessa off-season, cara. A barganha que o Golden State vai ter na off-season é, mano, jogar com o Curry. Por isso que eu não acharia impossível um retorno do Klay Thompson. Porque é o tipo de jogador que o Golden State vai poder buscar. É buscar um Klay Thompson, é tentar o LeBron, sabe? É isso aí, mano. E assim, eu tô falando desse jeito como se os caras fossem uma merda. Não são. O LeBron é o LeBron, porra. Mas você entende que não são caras que vão mudar, que não vão colocar o Warriors na disputa por título? Não vai. Com o LeBron, o Warriors melhoraria? Melhoraria, obviamente que melhoraria. Mas não a ponto de brigar com Thunder e Spurs. Então, essa é uma off-season difícil pro Golden State, cara. É difícil. O Golden State não tem muito ativo, não tem muito o que oferecer. Não tem muito espaço no cap, não tem ativo pra jogar numa troca. Ah, troca o Jimmy Butler. Quem que vai pegar o Jimmy Butler, gente? Com a idade que o Butler tem, com o salário que ele tem e vindo da lesão que ele sofreu. Então, cara, vai ser um off-season. É difícil pro Golden State, cara. Se o Golden State não conseguir pegar o LeBron, eu não duvidaria do Warriors ir pra essa próxima temporada com o que teve ano passado. Por isso que eu acho que manter o Horford é importante, porque eu não consigo... Eu não acho que o Golden State vai pegar muita coisa melhor do que o Horford não, viu? Sinceramente. Cara mais jovem não vai pegar. Jovem não vai querer pro Golden State. Então... Enfim, Se eu sou o Golden State, eu tento manter o Horford, tento manter o Melton, tento, né, negociar uma renovação mais barata com o Porzingis, porque se perder esses caras, a pouca profundidade que o Golden State tem vai empurrá-lo, porque vai ser difícil repor. Vai ser difícil repor. Enfim. É isso. Sobre Lakers e sobre Warriors, é isso. Pra gente encerrar, eu só quero comentar sobre draft, né? Ontem eu já falei bastante sobre draft, né? Falei muito sobre ali a questão do Darren Peterson, dele não querer ir pro Jazz e tudo mais. Mas temos outras coisas para falar sobre o draft, temos mais novidades sobre o draft, inclusive bastante. Eu peguei aqui esse post do Pisou na Linha, onde ele compilou, né, os principais rumores que a gente tem de draft no momento. Inclusive, hoje à noite tem análise nova de prospecto saindo, tá? Vai ter prospecto novo sendo analisado hoje. Não quero dar spoiler sobre qual prospecto vai ser analisado, mas saibam que é, assim,
que é o prospecto que eu talvez mais esteja apaixonado no momento. Não é o meu prospecto favorito. Meu favorito é o Darren Peterson, tá? Darren Peterson é o meu prospecto favorito e tudo mais. Mas o que eu vou analisar hoje é o que eu mais tô apaixonado. Sabe? É aquele que eu olho e falo, putz, se esse aí cai no meu time, puta, eu solto fogos. Inclusive, é um cara que pode ir pro meu time, tá? É um cara que pode ir pro meu time. Que fique... Joguei pro universo. Joguei pro universo, tomara que ele vá. Então hoje tem análise de prospecto saindo no canal. Fica ligado pra não perder. Mas, voltando ao assunto rumor de draft, o que a gente tem? Vamos lá, vamos começar com a informação do Tim McMahon. O que o Tim McMahon traz? Ele traz que Cam Boozer está ganhando muito mais força para ser pick 2 no draft. É falado que o Jazz vê ele como um bom encaixe pro JJJ. Então a gente pode sim ter o Cam Boozer sendo a pick 2, até por conta do Darren Peterson não querer ir pro Jazz, né? Toda essa polêmica do Darren Peterson não querer treinar no Jazz pode fazer o Jazz selecionar o Cam Boozer. Ontem eu até cheguei a falar sobre isso, né? Dei ali um pitaco sobre essa possibilidade do Jazz pegar o Cam Boozer. Eu realmente não acho que seria uma escolha ruim. Eu acho que seria uma oportunidade perdida. Eu acho que o Darren Peterson ele é o tipo de jogador que se você tem a chance de pegar, você não pode deixar escapar. O Darren Peterson ele é um cara que em 5 anos ele pode virar um dos 10 melhores jogadores da liga. Um dos 8 melhores jogadores da liga. Ele tem esse potencial. Ele tem muito esse potencial, Darren Peterson. O Cam Boozer tem esse mesmo potencial? Eu acho que não. O Cam Boozer, ele é um jogador que... Ele é um moleque que eu vejo sendo um jogador sólido na liga. Eu acho que o Cam Boozer é um jogador que ele vai ser um cara muito útil na NBA. Um cara que vai ser titular. Acho que ele tem ferramentas prontas para a liga. Mas eu não acho que o teto do Cam Boozer é o teto de um All-Star, é o teto de um All-NBA. Não. Eu não vejo o Cam Boozer sendo franchise player na NBA. O Darren Peterson ele tem tudo para ser franchise player. Então, se eu tenho uma pick 2 e eu tenho esses dois à disposição, eu não penso duas vezes, eu pego o Darren Peterson. Mas isso não quer dizer que escolher o Cam Boozer é errado, porque o Cam Boozer pensando em encaixe no time, talvez ele faça até mais sentido do que o próprio Darren Peterson. Porque se o Jazz pega o Darren Peterson, o Jazz vai ter que mudar o seu jeito de jogar, vai ter que mudar ali o Keontae George de posição, vai ter que mexer. O Cam Boozer não. Você traz o Cam Boozer, você bota ele ali do lado do JJJ, acabou, você tá com o time montado. Você tem ali Keontae George, você tem Ace Bailey, você tem ali o Lauri Markkanen, que é só voltar ele pra 3, não é uma mudança tão drástica. Boozer JJJ. Aí você pega o Walker Kessler, troca ele por um SG ou por ativos pro futuro e você tá com o time montado. Então, o encaixe do Cam Boozer no Jazz, ele é bom. Por isso que se o Jazz pega o Cam Boozer na 2, eu não vou achar uma escolha ruim. Eu vou achar uma oportunidade perdida. É o tipo de escolha que pode envelhecer mal. Não pelo Cam Boozer, mas pelo que o Darren Peterson pode virar daqui a um tempo. Mas eu não vou achar uma escolha ruim se for feita. Não vou achar uma escolha ruim, tá? E pode ser que seja feita porque o Jazz realmente tá bem interessado nele. Aí é falado pelo Brett Siegel, né, que o Dibantza segue sendo favorito para ser pick 1 em Washington. Os agentes dele saíram do encontro com a franquia com grande expectativa de que ele será a primeira escolha. E eu acho que hoje é o que mais está se desenhando mesmo, né? Eu acho que o Dibantza ele vai ser mesmo a pick 1 em Washington. Né? E é outro caso, né? Porque o encaixe do Dibantza em Washington é mais fácil do que o do Darren Peterson. Na questão de posição. Né? Então, faz muito sentido o Wizards pegar o Dibantza. Muito sentido mesmo. E sobre Memphis, que tem a pick 3, Memphis não teria preferência entre Boozer e Peterson. Quem sobrar, Memphis pega. O Memphis é o que tá numa posição mais tranquila nesse top 3, né? Porque no pior dos cenários, se Peterson e Dibantza sair,
o Memphis pega o Ken Boozer. E num cenário onde o Jazz não pega o Boozer, Memphis pega o seu próximo armador titular, o seu futuro franchise player, que é o Darren Peterson. Então, cara, o Memphis tá numa posição maravilhosa nesse draft. Maravilhosa, cara. Maravilhosa. Coisa linda. Indo para outros rumores sobre Clippers. Há pouca chance de que o quarteto principal do recrutamento não seja Dibantza, Peterson, Boozer e Caleb Wilson. Isso aqui é fato. Esses vão ser os 4 primeiros selecionados. Isso é fato. Com isso, Los Angeles estaria se decidindo entre 2 jogadores, sobretudo para a quinta escolha, Mike Brown Jr. ou Keaton Wagler. Brown tem ganhado muito ímpeto na franquia, mas Wagler não foi descartado. É muito improvável que algum outro nome seja selecionado entre os vários armadores dessa faixa, né? Então, o Clippers estaria muito interessado nesses 2 nomes, são 2 bons nomes, tá? Eu, particularmente, acho o Darius Acuff melhor do que os 2. Talvez eu selecionasse ele na 5. Talvez eu pegasse até um Lendenborg na 5 também, não acharia uma escolha ruim. Mas, sendo sincero, cara, se eu sou o Clippers, eu trocaria essa escolha, viu? Eu faria um trade down, acumularia mais ativos e desceria. Desceria, porque eu acho que nesse momento do Clippers é mais importante quantidade de ativos do que de fato um prospecto. Tá entendendo? Eu acho que teria mais valor pro Clippers hoje pegar umas 2 escolhas futuras, entendeu? E alguns role players bons do que pegar um Mike Brown Jr., entendeu? Mas é minha opinião. É minha opinião. Inclusive, um time que poderia fazer parte desse trade down do Clippers é o próprio Thunder, né? Que segundo aqui o Brett Siegel, o Thunder quer subir no draft. O Thunder quer subir pelo menos ali pro top 10. O Thunder que tem a 12 e a 17 na primeira rodada. O Thunder quer subir. Brooklyn seria um possível candidato de troca, né? O Brooklyn teria interesse ali no Aaron Wiggins. E o Thunder também tá de olho ali na pick 7 do Kings. Mas se eu sou o Thunder, eu tentaria essa pick 5 do Clippers também, tá? Você pega ali o Aaron Wiggins, um Isaiah Joe, a 12 e a 17, tenta subir pro top 5, mano. Eu tentaria se fosse o Sam Presti. E é o tipo de troca que o Thunder faria. É o tipo de troca que eu vejo o Thunder fazendo. Então, fiquem de olho no Tandão, viu? O Tandão deve subir legal nesse draft. Deve subir legal. Eu acho que da 5 a 7, eu acho que é o range que o Thunder deve atacar. Eu acho. E pra finalizar, Jake Fisher traz que Knicks estaria querendo trocar uma das suas escolhas de primeira rodada, né? O Knicks tem a 24. Não, na verdade, o Knicks tem a 24 da primeira rodada e a 31. O Knicks quer trocar pelo menos uma delas. O Knicks teria interesse no Sérgio de la Rea, armador espanhol. Admito que eu não conheço ele, ainda não vi o tape dele, depois eu tenho até que ver. Então o Knicks teria isso planejado. E o Celtics está querendo subir no draft. O Celtics tem a 27, o Celtics estaria querendo subir no draft. Não se sabe para onde o Celtics quer subir, mas o Celtics quer subir. Então, e aí o Celtics teria o quê para oferecer? Um Vucevic, talvez. O Celtics tem uma galerinha pra oferecer pra subir. Vamos ver o que o Celtics vai aprontar aí no draft, né? Lembrando que live do draft é aqui no canal Switch TV BR, tá? Quer acompanhar o draft acompanhado? Vem aqui no canal que eu estarei ao vivo nos 2 dias de draft, tá? Então, deixa anotado aí na sua agenda. Pessoal, é isso. Pro programa de hoje é isso. Agradeço muito a audiência de vocês nessa quinta-feira. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Tamo junto, grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau!